Olá, hoje nós vamos desenvolver uma atividade prática que consiste basicamente na construção com materiais de baixo custo de uma antena monopolo sobre plano terra elevado. A ideia dessa antena é que ela trabalhe nas frequências da TV digital e que seja construída com materiais que vocês podem encontrar em qualquer livraria, né, ou até mesmo com coisas que vocês têm em casa. Essa é uma das atividades práticas da disciplina de teorias de ondas eletromagnéticas do nosso curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E eu sou o professor Sérgio Severo. Vamos lá na nossa antena. A ideia do monopolo é que ele seja capaz de... Ficar de pé aqui assim, para não atrapalhar muito. Vejam. Nós vamos desencapar um trecho de 15 centímetros de fio, que é aproximadamente lambda sobre 4 no espaço livre da frequência central da nossa antena, que é por volta de 500 MHz. Esse fio nós vamos desencapar num cabo coaxial de 50 ohms. Por quê? Porque o cabo que nós vamos usar é um RGC 58. Ele tem um núcleo rígido, e tendo um núcleo rígido, ele é capaz de... Vocês podem deixar a antena de pé, ela vai funcionar. Se for com núcleo flexível, vocês não conseguem fazer isso. Mas se usa um cabo de 50 ohms, apesar da entrada da televisão ser 75, pelo seguinte... Porque vamos deixar um trecho de 10 centímetros de cabo aqui embaixo, que, para essa antena com um plano terra, que é esse plano metálico que nós vamos ter que construir aqui, para essa antena com um plano terra, esse trecho de 10 centímetros de 50 ohms forma um transformador de lambda sobre 4, que é capaz de pegar a impedância da antena, que se ela tiver cerca de 20 graus aqui, vai ser uma impedância vista desse ponto para cima, uma impedância de cerca de 33 ohms, com o transformador de lambda sobre 4, essa impedância passa para 75 ohms. E a nossa antena, tendo com uma impedância de 75 ohms, ela pode ser conectada diretamente na entrada de TV de vocês. Nós vamos usar massa epóxi para prender a malha da antena numa estrutura metálica. Vamos usar algum material para manter essa estrutura fixa e papel de alumínio revestindo ela para formar o nosso plano terra. Então, peguem um cabo coaxial de 50 ohms, que vocês podem encontrar em qualquer loja de ferragem, talvez vocês até tenham em casa. Descasquem o núcleo, exponham o núcleo 15 centímetros, né? Abram a malha, não deixem entrar em curto, e peguem um trecho de 10 centímetros. Não esqueçam de botar uns 2 centímetros a mais aqui para fazer a conexão com o cabo de 75 ohms. Soldada ou parafusada, ou como vocês acharem melhor. Então, esse é o nosso projeto da nossa antena. Ela acaba sendo uma antena com entrada de 75 e que pode, como as antenas monopolo tem uma faixa de frequência razoavelmente grande, ela vai pegar bastante bem. Se vocês precisarem trabalhar com canais de frequência mais elevada, estão mais interessados nisso, alterem esse tamanho para um tamanho mais curto, que vai fazer com que essa frequência suba. Ou, se vocês quiserem trabalhar com frequências mais baixas, o inverso. Aumentem o tamanho e a frequência do canal de vocês diminui. A frequência central do trabalho de vocês diminui. Bueno. O que a gente vai precisar para construir isso? Vocês podem fazer de outras maneiras. Tá? Eu vou dar uma solução com material simples. O que eu usei? Para manter a estrutura, que é um cone, basicamente. Pode ser circular, pode ser piramidal, pode ser o cone que vocês quiserem. Desde que seja cone e tenha um formato parecido com um chapéu e tenha um ângulo relativamente aberto. Eu usei para manter essa estrutura, para não ficar molengo. Tá? Molenga, eu usei palitos de churrasco. Tá? Nossos palitos de churrasco, tá? Podem ser encontrados em qualquer supermercado, tá?
para fazer churrasquinhos. Eles têm cerca de 30 centímetros. Também se precisa de uma régua para que isso funcione bem. Tá? Uma tesoura para cortar o papel alumínio. Tá? Durepoxi para colar os palitos numa estrutura de fixação, no núcleo de fixação. Tá? Um alicate para desencapar o fio. Um transferidor, isso aqui vocês podem usar o transferidor de plástico de vocês, eu uso um transferidor metálico, né, que é mais prático, mas tanto faz, vocês podem usar um de plástico, tá, para medir o ângulo de 18 graus. Tá. Um grampeador, se vocês quiserem prender com um grampeador o material de vocês. Tá. Um cabo de 75 ohms, para conectar na televisão, e um cabo de 50 ohms. Tá? RGC, para ter um núcleo rígido, tá? 58. Bueno, o núcleo, que é a parte mais importante, o lugar onde a gente vai, porque nós vamos ter que prender essas varetas desta maneira assim. E mais, tem que passar um cabo no meio delas. Ou seja, isso aqui vai ter que fazer uma pirâmidezinha para estruturar o nosso material. Tá? E aí, como é que a gente faz? A ideia que eu tive, pode funcionar, que funciona muito bem, na verdade, não é que pode funcionar, funciona. Tá? Eu encontrei essas forminhas para fazer empada. Custam R$2 um conjunto com 6 forminhas. Tá? Ainda se sobrar, dá para fazer umas empadas ainda. Tá? Essas forminhas de empada, o que eu faço é um furo nelas. Como é que a gente faz um furo nelas? A gente pega a forminha, arranja um parafuso. Eis o parafuso. Tá? Foco daí. Eis o parafuso. Com esse parafuso, vocês podem fazer, né, dar uma pequena batida aqui e rosqueiam um parafuso, ele vai abrir. Um parafuso grande. Tá? Ele vai fazer um furo no meio e aí a lata vai ficar furada. Pode até ficar meio feio o furo, mas não tem problema nenhum. O importante é isso não vai afetar o funcionamento. Tá? Pois muito bem. Então agora a gente pega o cabo de 50 ohms. Pega o cabo de 50 ohms e desencapa ele, e ele vai ficar mais ou menos assim. Tá? Os cabelos, vamos dizer assim, a malha do cabo espalhada. Tá? O cabo tem um núcleo que vocês vão ter que descascar aqui. E o que eu aconselho é deixar um pequeno pedaço aqui para não acontecer curto-circuito entre o núcleo... curto-circuito entre o núcleo e a malha do cabo. Tá? Esse cabo, se vocês deixarem um pedacinho de isolante de teflon aqui, tá? Esse aqui não tem, esse aqui foi um cabo descartado. Tá? 15 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 2 centímetros para fazer a emenda. Então, 2 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros. Tá? Vocês pegam isso, a latinha furada e colocam ela dentro do cabo. Tá? Deixam para fora só o cabo e tomem cuidado para não haver curto-circuito entre esse ponto aqui e a lata. Tá? Aí a gente pega a massa epóxi, durepoxi, mistura ela, tá? E emassa aqui, empurrando, não, botar a massa só depois que vocês colocarem a malha. Empurrem a malha com a massa e esmaguem a massa contra a latinha, que vocês vão prender essa malha aqui, ela vai fazer contato elétrico, que é muito importante com essa forminha de empada. Feito isso, posicione isso. O ideal é uma mesa, fazer um furinho numa mesa ou num pedaço de tábua para botar ele, para que ele atravesse a mesa e fique, por exemplo, aqui eu fiz um pequeno furo, tá? Eu enfio dentro do furo e ela fica numa posição adequada para fazer o trabalho. E aí eu posso fazer força. Empurrem a massa, peguem o palito de vocês e enterrem ele na massa epóxi, na posição que vocês quiserem. Ajuste o ângulo. Vocês podem ter que botar um pouquinho mais de massa epóxi para o ângulo ficar aberto, tá? Para chegar nos 18 graus. Tá? Ou seja, basicamente gastar um desses aqui. Tá? Coloquem aqui
ele já vai fixar, não vai se mexer, tá? Só que a massa está mole ainda, esmaguem mais massa por cima, tá? O ideal é colocar e esmagar mais massa por cima dele, tá? Coloquem os 4, deem mais ou menos um esquadro decente. Se quiserem colocar mais, pode colocar mais também, não tem problema nenhum. Eu coloquei 4 porque que para mim já é o suficiente. Tá? Com esses 4 colocados aqui, deixem secar. Vocês vão ter uma estrutura suficientemente rígida para segurar a antena de vocês. Lembrem, contato elétrico desta malha com esta lata, e não pode ter contato elétrico desse núcleo, não pode ter contato elétrico desse núcleo com essa lata. Tá? Não entre em curta a antena de vocês. Bueno, aqui está a antena pronta. Não é exatamente a coisa mais linda do mundo. Ela se apoia sobre os próprios pés. Tá? Deixa eu tirar um pouco das ferramentas aqui para vocês enxergarem melhor. Vou chamar a atenção elas. Ó. A antena se apoia sobre os próprios pés. Esta malha de alumínio, eu usei, está sobrando aqui em casa, umas lâminas que são usadas para forrar fogão. Vem pronta, já cortada, e tem um buraco bonitinho no meio delas. Não sei onde é que eu larguei a lâmina que eu tinha, mas eu tinha uma aqui. Mas vocês podem utilizar muito bem papel alumínio comum, esse que a gente usa para churrasco. Bueno, por baixo, eu enterrei um pedacinho de tubo aqui para ter onde segurar, mas não é necessário. É interessante, mas não é necessário. E aqui vocês podem ver a massa epóxi esmagada prendendo os palitos, que são bastante firmes. Tá? O meu material de alumínio está só dobrado por cima, pode desmanchar ele, tá? Mas é aconselhável grampear. Tá? Essas são as folhas de alumínio. E essa é a estrutura da antena. É muito parecida com a antena do Sputnik, que era usado para transmitir sinais para a Terra, porque nos satélites as antenas omnidirecionais funcionam melhor. Essa antena omnidirecional, ela irradia para todos os lados, ou recebe sinal de qualquer um dos lados. Tá? As varetas têm 30 centímetros. 25 já é suficiente, 15 já é suficiente. Tem que ser melhor que... Né? Mas quanto mais plano de terra tiver, melhor. Tá? Essa antena deve ser colocada pelo menos a meio metro, 1 metro de altura do solo. Tá? Ela funciona muito mal se ela estiver no solo. Tá? Eis a antena. Tá? Fácil e muito barata de construir. Também uma alternativa, se vocês não quiserem botar, para não ficar muito feia, não fica muito bonito, papel alumínio. Tá? Vocês podem botar um papelão, colar um papelão para ficar retinho, tá? E só não esqueçam de revestir o papelão e principalmente fazer contato elétrico aqui. Ó. Tem que ter um contato elétrico. O contato elétrico pode ser seco, tá? Basta que ele encoste e o papel alumínio já dá um ótimo contato elétrico. Tá? E quiserem fazer isso, ou então simplesmente vocês podem enrolar o papel alumínio, sempre garantido o contato elétrico, enrolar o papel alumínio na vareta. Enrolado na vareta, ele funciona também da mesma maneira. Tá? Não vai ser um plano de terra tão eficiente, vai alterar um pouco a impedância, mas continua funcionando. Certo? Eis o nosso monopolo sobre plano terra, feito com materiais de custo baixíssimo. A coisa mais cara aqui é a massa epóxi. Tá? O resto custa R$2, os palitos praticamente não custam nada, tá? E o pedaço de cabo, bom, custa alguns centavos. Tá? Certo? Muito obrigado, bom trabalho. Tá? Lembrem, né, vocês têm que fazer a antena, não precisa ser essa, pode ser a outra também, tá? a bicônica, tá? Mas vocês têm que fazer a antena, vocês têm que conectar a antena na televisão, tá? E me mostrar a antena de vocês funcionando num pequeno vídeo. Tá? Me mandarem o link desse vídeo. Tá? Eu vou ver se desenvolvo mais uma, tá? Mas essas aqui já dá para vocês começarem a trabalhar. Até a próxima antena. Tá? Quem fora do instituto, esse vídeo vai ficar público, tá? Se interessar pelo trabalho, existe um artigo científico, né, chamado Antenas de Papel,
onde eu explico a motivação de se construir essas antenas em casa. E nesses tempos de pandemia se tornou bastante interessante, porque é uma atividade prática que os alunos podem fazer fora de sala de aula, tá? Sem precisar se reunir.